ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar E opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bem, deixa eu ver que horas são aqui no meu digital. 10 horas da manhã. Muito bem, nós estamos aqui com mais um Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que escolheu a Rádio Bandeirantes para continuar se mantendo muito bem informado. A gente vai aqui até as 11h30 da manhã na folga do Heitor Fredo. O Heitor, sempre que tem um feriado, ele dá um jeito de descansar. Mas ele vai para lugares perto. Ele está em Aruba hoje, por exemplo, né? Mas a gente está aqui. Vamos tocar essa bola até as 11h30 da manhã. Eu estou aqui com o apoio técnico do Edson Freitas e do Alan Zanelato. A seleção brasileira tem um capitão, que é o Marquinhos, zagueiro Marquinhos do Paris Saint-Germain. Aqui o nosso capitão é o Gil Kleber. A gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção geral do Rodolfo Neves, e você pode nos ajudar a fazer esse programa aqui até às 11h30 da manhã, mandando seu recado, manda recado de texto, tá bom? 971021493, 971021493, você nos ajuda a fazer o programa Manhã Bandeirantes de hoje, até às 11h30 da manhã, e nós estamos em todas as plataformas, viu? YouTube, TikTok, Instagram. Se você fizer um sinal de fumaça lá no quintal da sua casa, a gente vai aparecer lá também. Você não escapa da gente aqui do Manhã Bandeirantes, tá bom? Hoje nós temos vários assuntos aqui. Nós vamos falar sobre velocidade. Aliás, quero mandar um abraço aqui pro João Alessio, grande piloto, grande amigo, filho da Rita e do Ricardo Alessio. Ele é piloto também. E nós vamos falar hoje sobre velocidade. Eu quero começar falando hoje sobre um assunto que me deixou estarrecido com a decisão judicial que aconteceu nessa madrugada, depois de 11 dias de julgamento. Bom, o ex-vereador, no caso em Riborel, estou me referindo ao menininho, né? O ex-vereador Jairinho foi condenado a 43 anos de prisão. Eu acho que foi merecido, tá bom? Mas a mãe, a Monique Medeiros, ela foi liberada. E eu fico preocupado, porque se uma mãe acompanha o que está sendo feito com o filho e ela é liberada, porque a juíza disse que ela faz 1 ano e meio que ela está sofrendo, que ela já cumpriu a prisão, mas isso abre um precedente muito grande, porque as outras mães vão começar a tratar os meninos assim também. O que esse menino sofreu é uma crueldade monstruosa. E eu queria deixar aqui, a opinião é minha, não é do Grupo Bandeirantes, eu estou estarrecido com essa decisão dessa madrugada da Justiça, que liberou a Monique Medeiros, vai poder cuidar da vida dela, mas pelo menos o ex-vereador Jairinho foi condenado a 43 anos de prisão. Não sei se ele vai ficar esse tempo todo lá, mas vai ficar um bom tempo lá para poder pensar na vida. Eu falei que hoje é feriado, o feriado de Corpus Christi, que é uma solenidade católica que celebra a Eucaristia, né, o corpo de Cristo, Corpus Christi em latim. A data não é um feriado nacional oficial, mas muita gente considera como feriado municipal ou estadual ou ponto facultativo. Aqui em Campinas é feriado. Os bancos não estão funcionando hoje, mas vão funcionar amanhã normalmente. Então, se você tiver uma conta para pagar, ou ninguém mais vai pagar a conta em banco, né? Todo mundo faz aí o Pix, ou aproveita aí os aplicativos. Mas se você costuma ir ao banco para pagar a sua conta, não vá hoje que o banco vai estar fechado, mas amanhã ele vai abrir normalmente. Nós vamos começar o nosso programa hoje falando sobre velocidade. Estou recebendo aqui o Vinícius Andrade, ele é CEO da Amica. E a gente vai falar sobre uma Fórmula V. A gente ouve muito falar em Fórmula 1, Fórmula Indy. A gente ouve pouco falar sobre a Fórmula V. Eu, pelo menos, ouço pouco. Mas é uma forma, uma modalidade que tem uma entrada muito forte
no esporte, e a gente trouxe o Vinícius justamente para falar para as pessoas como eu, que conhecem um pouco dessa fórmula, como é que esse campeonato, como é que esse tipo de competição já está caindo no gosto popular, ou já caiu no gosto popular. Vinícius Andrade, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado um tempo nesse feriado para a gente conversar um pouco aqui na Manhã Bandeirantes. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia primeiramente a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na Rádio Bandeirantes. E bora falar um pouco de velocidade, né? Bora falar o que é a Fórmula V. Eu acho que a gente começa falando que a Fórmula V talvez é uma das categorias mais históricas do mundo. Todo mundo fala da Fórmula 1 e, obviamente, por todo o prestígio, mas a Fórmula V... Tem mais mídia, talvez? Não, claro que não, né? Não. Acho que é aspiração, né? Para todo mundo que gosta de velocidade e que sonha em ser piloto, obviamente que sonha em ser um piloto de Fórmula 1. E se você pensar, tem hoje 22 pilotos só, 22 pessoas no mundo que são pilotos de Fórmula 1. E ela serve muito como um espelho para quem quer construir um negócio no automobilismo, que é o que a gente está fazendo com a Fórmula V, né? Então, a Fórmula V, ela tem mais de 60 anos no mundo, então é uma categoria global. E no Brasil há mais de 50 anos, e quem trouxe foi a família Fittipaldi. Então, ela é muito histórica. Por ela já correram aqui no Brasil, obviamente, o Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, o José Carlos Patti, a nível global, Niki Lauda, Keco Rosberg. Então, ela tem toda uma mística, uma história que a gente agora tá buscando reconstruir aqui no Brasil com a nossa entrada na categoria, né? E a sua empresa que domina todo esse espectro, vamos dizer, da Fórmula V. Isso, a Fórmula V ela é uma das unidades de negócio do Grupo Amica, né? Que já é um grupo há mais de 20 anos que atua no kart e agora no automobilismo. E a gente entrou justamente porque a gente vê muito que o automobilismo no Brasil ele ainda tem, tirando as grandes categorias, que é Stock Car, e aqui eu não estou nem falando de Fórmula 1, estou falando só a nível Brasil mesmo, Stock Car, a Porsche Cup, a NASCAR, que entrou muito forte. O resto do automobilismo, ele eu brinco que ele é muito amador. Ele é para quem realmente gosta de ser o piloto raiz e gosta de mexer no carro. E o que a gente está fazendo agora com a nossa categoria é dar uma visão maior, mostrar as oportunidades para quem realmente acredita que talvez ser piloto é inalcançável. Então, o objetivo nosso é fazer com que as pessoas, ou quem sonha em ser piloto, desde o kart, tenha a oportunidade de entrar no automobilismo profissional, de correr em Interlagos, de correr em outros autódromos pelo Brasil, a nível profissional. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, quando a gente pensa num menino brasileiro, ele não pensa em ser piloto, não é, o Vinícius? Ele pensa em jogar um futebol, jogar basquete, talvez, porque acho que o equipamento de treino é mais acessível, né? Não é um sonho muito distante para um menino brasileiro se tornar um piloto? Sim, mas eu acho que tem muitas possibilidades de mudança. Eu acho que o futebol, até pela visibilidade que ele tem no país e pela facilidade que você tem de encontrar campos, principalmente nas periferias. Até tinha mais antes, então, né? É exatamente isso que eu ia falar. Ele teve muito espaço, mas agora foi também reduzindo porque outros esportes foram surgindo. Então, tênis, beach tênis, então você encontra bastante coisa. Só que quando a gente fala de automobilismo, existe uma visão de que ele é realmente um pouco mais difícil de entrar, mas quando você está falando de um nível mais profissional. Existem meios de você começar, que principalmente através do kart, que você consegue ir em karts de indoor, em karts de locação, em kartódromos específicos, que você consegue correr uma bateria ali, que obviamente não é tão barato, mas por 100, 150 reais. E eu acho que é isso um pouco que a gente tem que começar a mudar na mentalidade quando a gente fala de automobilismo. O automobilismo, sim, ele é um esporte caro, mas existem meios e existem formas de a gente fomentar esse esporte para quem realmente sonha em ser piloto, ou para quem realmente quer viver uma experiência diferente, que não é inalcançável. E é isso que a gente busca também ao promover uma categoria de forma diferente do que todo mundo está fazendo. Agora, o Vinícius, quando a pessoa decide falar assim, olha, meu objetivo agora vai ser a Fórmula V, ele tem que ser um piloto experiente, ele não pode ser iniciante. Não, a gente tem meios, a gente tem projetos, a gente tem
Tem escolinha de piloto? A gente tem cursos de piloto, então a gente consegue dar toda a instrução teórica e prática para ele poder entrar na pista, primeiro, com toda a segurança, que eu acho que isso é o principal ponto. Ele poder entender o que é certo, o que é errado. Não, no final do dia a gente fala, por mais que queira ser profissional, mas você tem sua vida também, né? Você tem família, você tem essas coisas. Então a gente instrui via curso, via aula teórica, aula prática, a como ser piloto, via treinos. E aí, depois disso, ele consegue, aí ele está apto para ir para a pista. Então existe uma série e não é só com a gente, isso é com acho que, se não é só com a gente, deveria ser com todo mundo, né? A pessoa ter a instrução certinha para entrar na pista e poder ser um piloto. Mesmo que seja um piloto por hobby. Não pode, acho que, entrar sem instrução. 10 horas mais 10 minutos, estamos conversando aqui com o Vinícius Andrade, que é CEO da Amica. Estamos falando aqui sobre a Fórmula V. Eu tenho 2 reclamações para fazer para você, Vinícius, aproveitando que a gente já se conhece há um bom tempo. Primeiro, saber se uma pessoa da terceira idade pode ser piloto. Segundo, eu tenho uma grande amiga que é jornalista, ela se chama Rita Hennes, e ela disse que não tem espaço para mulher pilotar os carros. Só tem a Débora, acho que agora deve estar na Fórmula Truck. Uma mulher, Vinícius. O que a gente pode fazer para ajudar as mulheres e os velhinhos? Acho que tem espaço para todo mundo, primeira coisa. E existem categorias hoje que pilotos mais velhos já participam com mais frequência, e eu acho isso muito legal. Você pode, até a Fórmula Truck, por exemplo, tem, acho que é até pelo gosto de caminhão, né? Então tem pilotos mais velhos. Mas o acesso ao esporte, a Bia Figueiredo, por exemplo, tem um projeto bem legal de acesso às mulheres como piloto, né? A gente, enquanto Fórmula V, já teve mulheres no grid, mas eu acho que falta, sim, um apoio maior. Eu brinco, né, que minha filha, né, como ela vê eu trabalhando com isso, ela fala que ela só quer andar de kart, né? Como chama sua filha? Fiorella. Ela. Quantos anos? 5 anos. E a Maria Luísa também, 6 anos. As duas só querem andar de kart, já pediram para ir hoje no feriado andar de kart, mas é muito porque elas vêm como exemplo, né? Então, quanto mais a gente falar disso, mais a gente falar que também mulheres podem entrar no esporte, mais a gente fomentar, mais ter projetos sobre isso, acho que a gente tende a um futuro, quem sabe ter mulheres na Fórmula 1, por que não? Por que não pode? Aliás, não pode, mas por que não estão, né? Então, acho que é muito um fomento, né? O Vinícius, eu sei que no mês de abril a sua empresa lançou aí 3 novas marcas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente foca em oferecer realmente um ecossistema para os pilotos, né? Então, desde o kart, né, que a gente tem a parte do kart, a parte da Fórmula V, e agora a gente criou 3 frentes, que é uma equipe de competição, que é a Amica Racing, que é realmente para o piloto que está saindo do kart amador e quer virar um piloto profissional e ter essa vivência no kart profissional, a gente tem essa equipe. E outras 2 que são vertentes mais ligadas a conteúdo e tecnologia, que é a Clive Studio e a Wise Forum, onde a gente oferece realmente visibilidade. Então, através da nossa produtora de conteúdo, todos os nossos pilotos têm produção de conteúdo a nível profissional para poder realmente angariar patrocínios, fazer seus conteúdos, redes sociais, mídias sociais, que a gente sabe que isso é bem importante. Então, a gente agora com isso aqui fecha um ecossistema onde o piloto consegue entrar com a gente lá desde os 13, 14 anos como piloto de kart e realmente alçar voos aí, que quem sabe a gente conseguir pilotos que cheguem na Fórmula 1, como o Piquet passou pela Fórmula V e chegou também. Ô Vinícius, você é novo ainda, mas um dia você vai ser velhinho também, e quando a gente é mais velho, a gente tem muita história para contar. Eu nunca fui em Interlagos para ver uma corrida, nunca me convidaram, também nunca tive dinheiro para ir, nunca recebi convite. Mas eu sei que tem o Autódromo de Interlagos, a gente tem um circuito em Mogi Guaçu, a gente tem o Esporte Clube Piracicabano em Piracicaba, onde, quando eu trabalhava numa outra emissora, eu trabalhava na IPTV, aqui não tem problema nenhum, a gente pode falar, a gente ia muito fazer competição lá em Piracicaba, principalmente tinha uns tipos de carro que eu não tinha coragem de entrar, tinha gaiola, acho que é Baja também o nome. E onde é que a gente pode ver essas provas de Fórmula V? Primeiramente, você está muito convidado, a gente tem o Campeonato Paulista de Automobilismo que acontece esse final de semana em Interlagos, então vai de amanhã, sexta-feira até domingo, e não só a Fórmula V, mas outras 11 categorias correm nesse campeonato, então é uma experiência incrível para quem gosta, ou até para quem não gosta. Eu brinco, meu irmão nunca gostou muito de estar no meio do automobilismo. A primeira vez que eu levei ele lá, ele ficou encantado, agora indica para todo mundo. Então, você está realmente convidado. E é incrível, porque não só em Interlagos, quando a gente vai no Esporte Clube Piracicabano, por exemplo,
tem várias categorias que correm juntos e você fica realmente muito próximo dos carros, você fica muito próximo das pessoas, dos pilotos, e aí você tem um ambiente ali que não é só competição, é um ambiente muito família, né? E é isso, eu acho que isso, para você entrar lá e viver isso é muito incrível. E é isso que a gente tenta promover, que o automobilismo não é só estar dentro da pista, mas é também, às vezes a pessoa não quer ser um piloto, não gosta, não tem coragem, mas ela viver aquele momento na pista com a família, com os amigos, estar próximo do carro, estar próximo de algum piloto, às vezes que vai vir admirar, ou que potencialmente vai ser profissional, já tem um sentimento muito forte ali. Então a gente estimula muito que quem tem gosto ou que quer conhecer, vá no autódromo, qualquer que seja, tanto no Interlagos, que obviamente Interlagos tem toda ali a mística, mas ou quer viver um automobilismo mais raiz, vai pro Esporte Clube Piracicabana, no Velocitar lá em Mogi Guaçu, e outros autódromos pelo Brasil, que é muito legal, assim, todos são bem legais. E depois tem um universo também junto, né? A pessoa pode ir, como você falou, o cara não precisa só entrar no carro, mas de repente ele é colecionador, de repente tem um capacete, tem um uniforme, tem um entorno muito grande, né? Esse tipo de atividade, não é? Exato, assim, a gente brinca, né? Que todo mundo quer um boné. Mesmo quem nem usa boné, vê um boné de corrida, vê uma camiseta de corrida, quando você está ali no ambiente do automobilismo, todo mundo quer. E assim, tem que ir. A minha recomendação, obviamente que eu tenho um viés muito forte para falar isso, mas suspeito. Mas minha recomendação é que vivam um pouco esse ambiente do automobilismo, porque todo mundo está acostumado só com futebol. A Copa do Mundo está chegando aí e é super legal, todo mundo conhece, tem a rivalidade. No automobilismo ele não tem essa rivalidade. Ele é um ambiente diferenciado mesmo. E todo mundo tem que viver. E quero voltar na questão lá de quando você... Da idade para você entrar na Fórmula V ou começar no kart. Tem uma idade mínima? Não tem? Que dica que você dá? Além do patrocínio, evidentemente. Exato. No kart não tem, então existem assim... Crianças já com 5, 6 anos, como eu falei, minha filha com 5 anos já correu, já andou, brincou de kart. Mas no automobilismo profissional, no mínimo 14 anos, a Fórmula V, como é uma categoria escola, permite, por regulamento da Confederação Brasileira, que pessoas com no mínimo 14 anos entrem na pista. Se não, com 16 anos consegue já ser piloto profissional. E a partir daí, idade limite não tem. Então, o Rubinho é uma prova viva disso, então já está lá com seus mais de 50 anos e ganhando tudo. Então... aí é muito do físico, né? O físico que exige bastante. E você falou que a Fórmula V é bem antiga. Eu estou vendo aqui um material que eu recebi da sua assessoria. Essa história começou antes da década de 60, no final da década de 50, é isso mesmo, Vinícius? Ela começou... se a gente puxar a história, vai vir que tem até dedo da Ferrari envolvido, né? Mas trazendo mais a nível Brasil, a família Fittipaldi trouxe a categoria para o Brasil, para começar a desenvolver uma categoria acessível, uma categoria de base mesmo, e isso foi desenvolvendo essa categoria ao longo dos anos, então passando diversos pilotos, como eu mencionei, o próprio Emerson, o Nelson Piquet, e aí nos últimos anos ela perdeu um pouco o espaço, e agora com a gente está buscando reconstruir e trazer esse legado todo, essa história. Então a gente, por exemplo, criou agora todos os campeões da Fórmula V, eles recebem o troféu Wilson Fittipaldi, então é uma homenagem que a gente fez a quem trouxe a categoria para o Brasil, e também a história do automobilismo, que eu acho que é o mais importante, né? A gente fala, não é a nossa categoria que importa, a gente tem que fomentar o cenário esportivo, o cenário do automobilismo, para então que todos cresçam juntos e que a gente consiga crescer como o esporte mesmo. Vinícius, a Nath Lucchesi, que apresenta o programa com o Reitor Fredo e apresenta comigo também, ela queria fazer uma pergunta para você, mas eu falei, deixa que eu faço, porque senão ele vai ficar assustado com a pergunta. É o seguinte, a gente vê os pilotos, né, todos eles pequenininhos, magrinhos, né, com a barriga de tanquinho, né, e a Nath Lucchesi falou, vocês nunca me chamam para entrar num carro de kart, também é bailarina, tem 2 metros só de perna. Tem que ser pequenininho para ser piloto, o Vinícius? Não, porque depende do carro, ele é mais apertado. Mas não precisa, a gente tem pilotos de 1,90 que correm e ganham nessa categoria. Não precisa. Obviamente, quanto menor você se encaixa melhor ali, mas eu brinco que quem é bom vai sentar em qualquer carro e vai ganhar. Não tem tamanho, não tem peso.
e é só sentar e pilotar. Tá vendo, Nath? Pois é. Inclusive mulheres, né? Até a mulher. E tem essa questão do físico também, inclusive, bom dia pra você, Bom dia. Edson, bom dia pra Vem você, sempre Vinícius. aqui? Eu venho todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje me atrasei um pouquinho, dia de plantão, estamos com a equipe reduzida, a maior loucura. Bom dia pra você, ouvinte, também. Muitas das vezes a gente imagina que não existe um preparo para isso, só os treinos mesmo. Mas e o preparo físico? É importante fazer musculação, tratar do físico para estar ali e aguentar o baque? É não só o preparo físico, mas o preparo psicológico. Eu digo que isso é mais importante do que os treinos na pista mesmo. Então, quando a gente pega pilotos que querem ser, ou aspirantes a pilotos que querem elevar o seu nível, é preparo físico, preparo psicológico e muito treino em simulador. Então a junção desses três que fazem com que eles cheguem na pista, no treino ali, porque se você pensar, o treino ele é uma vez por mês, quando é pré-etapa, ou a cada 2 meses, depende das etapas. Então, nas semanas que antecedem as corridas, tem que ter muito preparo físico e psicológico para poder aguentar a cabeça, o foco. Então, se você perde um pouco o foco numa curva, você bate. E acontece. Então, isso é bem importante. Acho que digo que é o mais importante dentro do automobilismo. E que material que é feito esse carro? Porque a gente acha assim, graças a Deus, né? Vou falar de Fórmula 1, por exemplo, que é o que a gente vê mais, como você falou. Muitos pilotos, o próprio Ayrton Senna, acabaram perdendo a vida, mas de uns tempos para cá, houve uma preocupação muito grande com a segurança dos pilotos, né? Eu queria que você falasse sobre esse aspecto também. A segurança, na minha visão, é o mais importante, é o que todo mundo tem que olhar, então não só no carro, mas também nos equipamentos. Infelizmente a gente vê em alguns vídeos aí, YouTubes, Instagrams, que pessoas que entram no automobilismo, estão fazendo algum treino e não estão com os equipamentos corretos. Então quando a gente fala de equipamento de segurança, tem todos os equipamentos que são homologados pela Confederação Brasileira de Automobilismo, que são necessários para fazer um simples treino. E também os carros, né? Então todos os carros têm proteção, chassi, tudo bem reforçado, com testes para poder realmente aguentar alguma batida que seja uma batida mais forte, algum capotamento. Então, carros de Fórmula, por exemplo, tem toda a proteção para a cabeça do piloto, né? E acho que isso é importante, né? Então, quando a gente olha no cenário do automobilismo, olhar para a segurança, tanto do carro quanto do piloto, primeiro, para depois olhar para nível de competição, de experiência, de todas as atividades que vêm na sequência. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente sabe que a aposentadoria vem muito cedo. No caso de vocês, a aposentadoria vem cedo também? E como que é essa preparação psicológica também para quando ela chegar, você já ter um plano B? Porque você não vai conseguir fazer isso para sempre, ou não? Ela não vem tão cedo assim. Infelizmente, no automobilismo profissional, a gente ainda tem um número pequeno de pilotos que não tem o patrocínio ou que não tem patrocinadores ali por trás que realmente vivem disso. Então, principalmente no Brasil, né? Quando a gente olha a nível Fórmula 1, obviamente todo mundo, mesmo na Fórmula 1 a gente tem ali equipes com o filho correndo, que é raro, mas tem. Então, eu acho que o preparo muito é que mesmo os jovens, eles continuem se educando, continuem estudando, buscando uma profissão. E, obviamente, se conseguir se profissionalizar no automobilismo, aí sim, se preparar financeiramente. Mas se não, assim, o automobilismo, ele é, assim como o futebol, que não é todo mundo que vira jogador, ele é um excelente hobby. E quem conseguir, quem puder seguir, que siga. Mas, claro que é um desenvolvimento, né? Então, pilotos que querem ser profissionais, que tenham a qualidade, que tenham a dedicação e que consigam patrocínio, aí tem que vir junto com isso um trabalho de bastidor ali da família, de assessores para construir uma independência financeira, uma blindagem de patrimônio para poder realmente ter uma aposentadoria vindo cedo e ele poder conseguir ter uma estrutura de vida que aguente. Né? E há um aspecto também, a gente vê você falar desse esporte com um brilho nos olhos, também tem esse aspecto, né? É igual jornalista, viu, Vinícius? Eu tenho uma colega que se chama Rita Rennes, eu já citei ela aqui, ela está no estúdio aqui, e ela começou a levantar a mão lá que ela quer fazer pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para o Vinícius. Pode fazer, Rita, faça uma pergunta para o Vinícius. Então faça. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigada, Nath. Bom dia. Imagina.
O que eu acho mais interessante da Fórmula V é exatamente esse espaço que ela dá para quem não tem acesso ao automobilismo. Então, por exemplo, eu sei hoje, assessorando a modalidade, que eles têm treinos livres, abertos, que eles acompanham esses treinos, tem um curso de pilotagem, né? Então, assim, é muito interessante essa questão, né, da Fórmula abrir as portas para quem não conhece, quem quer ter a experiência, né, poder participar. E tudo isso é muito bem assessorado por vocês, né, Vinícius? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse espaço que vocês abrem mesmo. Perfeito, né? A gente, enquanto categoria escola, a gente quer realmente fomentar novos pilotos jovens a serem, a galgarem uma oportunidade profissional. Inclusive, a gente está agora olhando muito para a criação de um instituto, buscar criar projetos sociais até para crianças que nunca imaginaram andar de kart, por exemplo, poderem andar, então através do Instituto Amica, para a gente realmente formalizar e trazer parceiros, trazer empresas que buscam investir no social, buscam apoiar pilotos que querem realmente ter essa oportunidade, e aí a gente construindo um projeto usando a nossa estrutura, usando até o nosso profissionalismo, né? Que eu acho que é importante isso. As empresas só investem em negócios quando entendem que o dinheiro vai ser bem destinado, que vai ser... assim, infelizmente a gente está no Brasil onde maracutá é o que mais acontece. Então, infelizmente. Então o que a gente quer é que realmente criar projetos, sejam sociais, sejam educativos, de capacitação, esportivos, para atrair investimentos também de empresas que gostam de investir no esporte, e aí sim distribuir isso para o maior número de potenciais pilotos, de jovens e que querem entrar no automobilismo. Bom, 10 horas mais 26 minutos, nós conversamos hoje aqui com o Vinícius Andrade, que é CEO da Amica, veio falar aqui sobre a Fórmula V. Queria que você fizesse um convite então, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da modalidade, quiserem assistir um treino, quiserem assistir uma competição, vai onde, faz como, liga para quem? Vamos lá. Acho que o melhor lugar para acompanhar sobre a categoria é no nosso Instagram, @Fórmula V Brasil. Então lá você vai ficar... Fórmula V, pode soletrar, por favor? Fórmula VEE Brasil. E lá você vai conseguir ver de tudo. Você vai conseguir ver datas de treinos, datas de corridas, os bastidores, que acho que é o mais legal, os resultados das corridas, os carros, os pilotos. Então, assim, tudo que a gente faz é um Instagram bem movimentado. Acho que do Brasil de corrida é o mais movimentado que tem. Justamente para a gente trazer essa proximidade com o público. E mais do que isso, né? Mais do que no digital, as portas nossas estão sempre abertas. A gente tem etapa em Interlagos, agora esse final de semana. Daqui 2 semanas tem aqui no Esporte Clube Piracicabana. Então, qualquer um que quiser conhecer os carros, conhecer como a gente atua, entender mais como entrar no meio, tirar foto com os pilotos, tirar foto do carro, a gente sentar no carro. Então, é só aparecer lá, a gente chamar a gente, que a gente pega e obviamente, está super à disposição, super feliz em receber todo mundo que quiser conhecer a categoria e mais um pouquinho, sentir um pouco do clima do automobilismo. Tudo bem, Nath? Tudo certíssimo. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente no Manhã Bandeirantes. Muito bem. 10 horas e 27 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre vinhos. Tá frio, né? É bom tomar um vinhozinho no frio. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Temos mais assuntos para falar. Você que está pensando em colocar seu filho na escola, mamãe, ele é muito novinho, a professora não vai tomar conta. Nós vamos conversar também com uma professora. Ela vai dizer quais são os itens principais com que você precisa se preocupar, o que você coloca na lancheira do seu filho, né? Tem gente que coloca camarão, não precisa. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco na sequência do Manhã Bandeirantes, 10h28, o intervalo é rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo.
equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas mais 31 minutos. Nath Luquezzi ficou preocupada. Eu acho que ela tá tendo visões. Tô ficando louca, eu acho, Edson. Tá tendo visões. Não, já nasceu louca, não é? E tanto o Edson Freitas como o Alan Sanelato deram uma ajuda aqui. Ela realmente, são terríveis. Realmente ela ficou preocupada. Você ouvinte aí, ó, nem imagina o que esses meninos fazem. Terríveis. A Nath Luquezzi, ontem no Band Mulher, mostrou um pouco dos bastidores da rádio, das rádios. Dei a maior moral ali pros meninos. Verdade. E hoje eles me fazem passar por isso. Só por isso. Ela falou assim, quero saber o dia que o Edson Freitas não está que ele não lá. vier. Porque ele já faz um blog já, né? E ela, mas é assim, vai melhorar. Eu tinha prometido para vocês falar sobre vinho, esse frio que tá. É bom falar sobre vinho, né? Então a gente convidou aqui o Kleber Silva, que é sommelier, e ele vai falar um pouco pra gente sobre... Eu gosto de vinho doce. O pessoal fala assim, não, eu gosto de vinho doce. Eu gosto, o que eu posso fazer? Lógico. Cada um gosta de... Você gosta de que tipo de vinho? Eu gosto de vinho, assim, docinho também, eu prefiro. Também? Mais docinho, aqueles muito cheios, mais escuros, com muito tanino. Eu tô entendida, com muito tanino. Ixi, amarga tudo a minha boca, eu não sou muito fã, não. O vinho, definitivamente... Ele faz parte da mesa do brasileiro, não só do brasileiro, mas no mundo todo, não é, Kleber? Bom dia, obrigado por ter vindo até os estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Edson, bom dia a todos que estão aqui, prazer enorme estar aqui com vocês. O vinho, ele vem, o Brasil a gente está aprendendo ainda, né, tomar vinho. É a mesma coisa, essa observação que vocês fizeram, eu gosto de vinho doce. Então, cuidado que a gente sempre fala, né, se tiver adição de açúcar já não é mais vinho, é suco de uva. Poxa vida, é mesmo? Isso, se o açúcar for adicionado, aí já... Que é o que acontece, a gente tem, né, muito popular aqui no Brasil, o vinho canção, o sangue de boi, que o brasileiro é bem acostumado, né, no dia a dia, é uma delícia, muito bom, mas ele já é um suco de uva, né, ele não chega a ser um vinho, porque tem adição de açúcar. Então, quando o açúcar é residual já do processo de fermentação da uva, aí sim, que tem alguns, né, são poucos também que puxa para esse doce, mas a gente tem a uva italiana Primitivo de Mandura, é uma uva que o finalzinho dela tem esse tanino, né, no começo, mas no final é bem docinha, é bem bacana.
gostoso de tomar. Eu vou preservar o nome da pessoa aqui, mas tem gente que pega vinho tinto e põe adoçante, aí também não dá, né? Tem gente que coloca gelo, o pessoal faz... Vou me entregar tudo aqui agora. Aí acaba com o vinho. Mas tudo permitido, se tá gostando, tá tudo certo, né? Mas é complicado. É que assim, esse negócio de você colocar, pra gente que entende um pouquinho, que toma vinho, né, que gosta de tomar vinho, quando você vê colocando... Eu tenho uma amiga que ela adora colocar gelo. Então ela vai lá e coloca umas pedrinhas de gelo. Pode pegar o vinho que for. Se a gente abrir um vinho muito bom, ela vai lá e coloca um pouquinho de gelo. É a mesma coisa que você quebrar um espaguete lá pro italiano, colocar recheio no croissant do francês. É umas coisas... A gente se sente meio assim. Tá? Mas a gente não briga não, tá tudo certo. A gente acabou de comentar sobre o tanino. O que é esse tal desse tanino? O tanino é o corpo da uva, né? Então assim, uvas que parecem uma casca um pouquinho mais grossa, eu vou explicar de uma forma bem simples, né? O pessoal entender. Então, quanto mais espessura de casca tiver, mais corpo ele tem. Então, a gente gosta de falar que os vinhos, eu mesmo explico bem simples, é leve, médio corpo e o vinho mais encorpado. O vinho mais encorpado é esse que apresenta o tanino maior, que é quando amarra a boca, sabe? O vinho tem três definições básicas, é álcool, acidez e tanino. Então, isso aí tem que andar junto, em harmonia. Às vezes você vai pegar um vinho muito encorpado, mas que não tem acidez, então você vai ser muito, então vai amarrar, sabe? Tipo, comer uma fruta verde. Então é mais ou menos isso. O tanino é mais esse corpo da uva, né? Uvas, quanto mais espessa, mais... O Kleber, e esse sotaque de gaúcho que você tem aí? Mas bate, não sei. Só um pouquinho mais pra cima, Edson. Então, todo mundo fala que vinho e churrasco é só o pessoal do sul que sabe fazer, mais ou menos. Não. De onde que você é? Eu sou do natural de Realeza, no Paraná. Realeza. Pertinho de Cascavel, ali no sudoeste do Paraná. Coladinho com a Argentina, é bom de buscar vinho lá. É bom, é? É, mas eu sou natural de lá. Morei um tempo no Rio Grande do Sul, 4 anos, né? Na época era jovem lá, tentando jogar futebol na vida. Aí eu fiquei por lá um pouco, mas aí depois vim pra jogar no Grêmio ou no Inter? Não, eu jogava no interior, lá no Rio Grande do Sul, em Carazinho, no Atlético Carazinhense. Aí depois tive uma passagem bem pequenininha no time do RS, lá em Alvorada, que é coladinho com o Goiás do Carpegiani lá. Mas isso faz, Paulo César Carpegiani. Pra mim lembrar, eu tenho que fazer esforço. Faz 23 anos já. Mas são lembranças boas, não é? Gostoso, época boa. E você está dizendo que o brasileiro está aprendendo, então, agora a tomar vinho? Eu falo isso baseado no consumo per capita mundial, né? Quando a gente pega países do velho mundo, Portugal, por exemplo, que tem uma cultura da própria família, às vezes produzir o próprio vinho ali na casa, né? Quase todo mundo trabalha com isso. Então, quando você pega o número per capita, Portugal, França e Itália, os 3 primeiros aí, eles têm um consumo per capita mais ou menos de 50 garrafas ano por habitante, 50 litros ano por habitante. Puxa vida. O Brasil, a gente tem um consumo de 2 litros ano por habitante. Então, a gente tem... muito longe. Exatamente. Só que a gente é um país mais tropical, né? A gente tem uma cultura um pouquinho diferente, mais da cerveja, né? Mas o vinho aí, na pandemia mesmo, teve um crescimento muito bacana. O brasileiro está aprendendo, né? Tem muitos lugares já que tem o vinho em taça. Você vê aí mercados grandes colocando um sommelier ali para atender, já dá dica, sugestão, né? Que antes a gente não via isso, né? Então esse trabalho do entorno aí também colabora muito, né? Com certeza. E uma das coisas é que a gente tem consumido mais em casa também. E aí, como armazenar esse vinho? Coloca em pé na geladeira, coloca deitado, coloca do lado, coloca no... Nossa, já coloquei vinho no como chama? No congelador. Onde armazenar esse vinho? No congelador tem que tomar cuidado com o congela. Você deixa lá rapidinho. Não, mas a melhor maneira é seguir o praxe, né? Que é deixar ele deitadinho, porque a rolha do vinho, o vinho ainda continua respirando, ele tem um processo de evolução. Então tu pega desde o processo da colheita, quando a uva vai fermentando, ele continua esse processo de fermentação dentro da garrafa. Então é importante o líquido estar em contato ali com a rolha, né? Para manter ela umedecida, manter a rolha com qualidade para ela não ressecar. Você já chegou a abrir aquele vinho que a rolha esfarela? Então é porque não teve ali, né? Tem que ter esse cuidadinho também. Mas deitado é a melhor forma. Isso dentro da geladeira ou fora? Na geladeira, eu sugiro sempre ter uma adeguinha, né? Que mantenha ele nos 15, 18 graus aí preservado. Mas você não deixa deitadinho e daí na hora de tomar, o vinho tinto mesmo, põe uns 15, 20 minutinhos na geladeira, ele já tá pronto, né? Para tomar. Se é um vinho branco ou um moscatel, como esse que eu trouxe para vocês, ou um espumante mesmo, aí deixa no congelador uns 30 minutinhos também, que ele vai ficar bem geladinho. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui. Você falou moscatel, eu que como conheço tudo de vinho, o que significa moscatel? Eu acabei acertando, você viu? Os dois falaram que gostam de vinho doce. Isso. Esse é um espumante, né? Um moscatel. O moscatel é o mais docinho dos espumantes. Então, acredito que vocês já devem ter tomado algum vinho frisante, alguma coisa nesse sentido. O moscatel, ele puxa para isso. É um vinho bem docinho mesmo, que a gente, no espumante, a gente tem o brut, que é aquele seco, que não tem nada de doce. Tem o
demi-sec, que ele fica entre esse e o brut, e aí tem o Muscatel, né, que é um vinho mais doce, é um teor alcoólico baixo, né, entre 7 e 10 aí normalmente, o teor alcoólico por cento do vinho. Então a uva bem docinha para tomar bem geladinho, maravilhoso. A gente tá falando aqui com o Kleber Silva, que é sommelier. O Kleber, o negócio é o seguinte, o vinho, apesar de toda essa propaganda que você fez aí, o vinho é um negócio mais solene, né? Se você vai sair com aquela garota, assim, né? Você compra uma garrafa de vinho, você não compra uma lata de cerveja. Então parece que essa história do vinho deixa a coisa mais romantizada, mais elitizada, ou não? É que o vinho ele traz uma elegância para o momento, né? Eu digo, quando você faz um jantar em casa, se você faz com cerveja, ele já puxa mais para... O vinho traz uma elegância, traz uma seriedade a mais, traz um contexto diferente, né? Tem toda aquela cerimônia da abertura, né? Que muitos zoam, mas é uma coisa muito importante, né? Tentam, né? Por causa da questão da rolha, da fabricação, colocar aquela rolha screw cap, né? Que é de rosca, mas você pode ver que ela já não faz o mesmo sentido ali quando o garçom vai fazer o serviço na mesa e tal. Então o vinho, ele dá traz elegância. E tem um ritual, né? O garçom quando vem, ele coloca um pouquinho, você prova, né? Tem um elan por trás, não é? Exatamente, é um ritual bacana, né? E é um ritual assim... Para quem é leigo, você olha e fala, não, isso aí tudo é frescura, mas não é, porque o garçom vai abrir ali o vinho, vai colocar um pouquinho, você tem que provar para ver se o vinho tá bom, para ver se o vinho te agrada, para ver se é o vinho que você gosta. E se você não gostar? Imagina você não lá... paga? Não, na verdade, assim, normalmente regra de restaurante, é óbvio que vai de lugar para lugar. Eu sempre como eu estou sempre à frente de operação de restaurante... Que restaurante que você trabalha, por exemplo? Hoje eu trabalho à frente do grupo, sou diretor do grupo Luxe, né? E eu sou responsável pelo Domus aqui no Cambuí, e a gente está abrindo uma unidade nova agora lá no Shopping Americana. Sim. E aí a gente tem importadora de vinho também, né? A WS Wine, que eu represento aí e corro com esses negócios. Então o garçom vem, oferece, como a gente tava nessa parte aí. Isso. Se eu não gostar... Aí eu normalmente gosto de bater um papo com o cliente, entender o que estava esperando, talvez tentar e ver se eu, de certa forma, se eu conseguir aproveitar aquele vinho para taça, tudo bem. Porque acontece, imagina você olhar para uma carta de vinho e pensar, não, esse vinho é docinho, eu vou pedir. Aí você pede, não é aquele porradão que você vai fazer, amarrar, né? Então, assim, aí você não vai... Mas normalmente é muito difícil isso acontecer, mas bem raro mesmo. A gente, quando vai no restaurante, vê o pessoal, na hora que coloca o vinho, girar a taça. Por quê? É para liberar aroma, né? Porque você tem que cheirar ali, ver se tá tudo bem. Você vai já sentir os aromas, já vai subir ali, o vinho já vai começar a abrir, né? Vinhos que têm um corpo maior, uma guarda maior, a gente chama de guarda, que é aquele vinho que vai durar muito tempo, né? Que é outro mito que existe. O vinho, quanto mais velho, melhor. Isso não é realidade, né? Porque se você pegar vinhos de entrada, esses vinhos não têm tempo de guarda. Então o vinho produziu, já está pronto para tomar, né? E um vinho, quando você pega um vinho que ele tem mais guarda, ele tem mais coisa ali para harmonizar, para evoluir, para acabar aquele processo de fermentação dele, e com esse processo você vai acelerando. Tanto que tem vinho que muito acho que vocês já devem ter visto usar o decanter. Por quê? Você decanta o vinho e deixa ele lá paradinho um pouco, que é para entrar com ar ali e ele ir evoluindo conforme as necessidades ali dele, o que ele tiver de evolução, né? E é bom a gente sempre dizer aqui que você não deve beber antes de dirigir, né? Beber sempre com moderação. Com certeza, né? A gente não está incentivando nada disso aqui. Mas é o seguinte, o Kleber, para quem nunca tomou nada de vinho, o que você aconselha? Começa por onde? Começa pelos mais leves, né? Procura sempre uma uva aí. A gente tem na Espanha aí uma uva muito bacana que é a Tempranillo, que é uma uva bem leve, não tem esse aspecto de tanino que vai agredir mais, né? A uva Pinot Noir também é muito boa. O Chile mesmo produz muitos vinhos Pinot Noir, né? O brasileiro, a gente é bem, como se fala, patriota na questão de região. Então, o Brasil, ele consome muito vinho aqui do Novo Mundo, né? Que é Argentina, Chile, Uruguai. Então, a gente não é muito de vinho lá do Velho Mundo. E os vinhos aqui, a uva Malbec também já puxa um pouquinho mais de corpo, mas já não vai começar com a Cabernet Sauvignon, com a Cabernet Franc, com a Syrah, com a Taná, que são vinhos que são bem encorpados, tem muito tanino. Então, é sempre procurar mais pela leveza. Olha sempre a graduação alcoólica, que vinho mais leve, consequentemente, tem uma graduação alcoólica menor, né? Então é isso, ir provando para entender o gosto também, né? Tem gente que eu tomei vinho a primeira vez, que deu um vinho leve e falou, não, eu não gosto, eu gosto mais pegado. Você falou de uma coisa, desculpa, Nath. Imagina, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que perguntar isso. Às vezes você vai visitar uma vinícola, o Kleber, e o camarada dá um sistema de degustação para você. Né? Sim. Degustação. Quando eu tomar o terceiro
Eu já esqueci. Já não lembra mais. Não lembro como que era o primeiro lá. Como é que o camarão... Tem gente que trabalha com esse negócio de degustação. O paladar é afinado a esse ponto? Mas você percebe, né? A gente não... Eu posso até te convidar. Provavelmente, eu acho que na próxima semana a gente vai fazer um trabalhinho de degustação lá na AWS. Você pode... Vou pedir pra Juliana ali ter o contato, vai lá. Aí a gente brinca, você vai entender. Se você tomar, colocar tipo 3, 4 rótulos que pegue bem, que pega uma extremidade. Por exemplo, você pega uma Taná, você pega uma Pinot Noir, você vai perceber leveza, a persistência, que é tipo, tem vinho que você toma, em 2, 3 segundinhos ele já foi embora. Você não sente mais o sabor dele na sua boca. Mas tem vinho que fica ali 15, 20 segundos. Tem vinho que você come, ele ainda continua harmonizando com aquilo. Então é bem legal. Isso realmente é verdade, pode carimbar que... Tá vendo, né? Pois é. Hoje em dia existe um monte de tipos de rolha, não só essa rolha tradicional de cortiça e tudo mais. Por quê? Como que é feita a escolha de acordo com o tipo de vinho? Como que é? Não, isso é mais daí da vinícola mesmo, do enólogo lá, né? Na hora de... Aí eu acho que vai muito da questão do posicionamento da vinícola mesmo. Porque a rolha eu gosto muito de trabalhar com rolha normal, né? Mas as pessoas estão evoluindo para rolha de plástico, para rolha... Mas são rolhas que você vai ver que já perde um pouco o encanto do momento, desse ritual, entendeu? Mas isso é mais da vinícola, daí da não questão de perde a qualidade do vinho, não, dependendo da rolha? Não. Vinho tinto só combina com carne. Mito ou verdade? Mito, porque tem vinhos tintos que são muito leves, combinam com queijo, combinam com frango, com prato branco, enfim, não tem o vinho tinto. É bom você tomar um vinho tinto com carne, porque a carne sempre vai ter mais corpo, ela vai te entregar mais, né? Mas a questão do vinho, um churrasco mesmo, se fazer um churrasco com um vinho bem levinho, cara, perfeito, maravilhoso. E tem gente que... Estou falando isso por causa que a Marley faz isso de vez em quando. A Marley, minha esposa, está cozinhando uma carne, coloca um pouquinho de vinho, mas fica bom isso aí. Mas você fazer um vinho, fazer um molho mesmo com redução de vinho, que deixa o vinho reduzindo, deixa evaporando tudo ali, que ele fica mais... Já começa a ficar cremoso ali, pô, maravilhoso, muito bom. Tô dando fome. Né? Tá dando fome e vontade de beber um vinhozinho. Depois de quanto tempo aberto o vinho você pode continuar consumindo? Existe um tempo ali? Abri, quero armazenar, não consegui tomar a garrafa inteira, posso armazenar? Normalmente 48 horas eu sugiro ainda você tomar. Depois ele já começa porque ele já perdeu muita coisa, né? O álcool mesmo evapora, mesmo que... A gente, no restaurante, vinho que a gente trabalha em taça, a gente tem um aparelhinho lá que você consegue tirar o ar dele. Então, é tipo uma máquina de vácuo para vinho, sabe? Você coloca na tampa ali, você tira o ar. Mas em casa a pessoa não vai ter isso. Então, se o ar começar a ficar dando processo ali, ele vai, se deixar 3, 4, 5 dias ali, ele vai virar vinagre, né? E como que eu armazeno depois de aberto o vinho? Você tenta colocar a rolha de volta, né? E deixa acho que na internet, no Mercado Livre, tem também aquelas tampinhas que você fecha, sabe? Ela é uma coisa de vedar ali mesmo. É só pra vedar mesmo. Ela tem um sisteminha ali que você coloca em cima da tampa e você só fecha. Mas aí 2 a 3 dias. Isso, mantendo fechado, né? Se deixar aberto, esse prazo acelera bastante. E tem vinho bom para salada, para peixe? O que você pode indicar para gente? Então, vinho branco? E para falar um pouquinho para tomar, eu sugiro assim, tipo, um espumante casa muito bem com sushi, né? O sushi, ele é um prato muito leve, um prato muito leve, assim, quando você come, principalmente frutos do mar, comida japonesa, são, quando eu digo muito leve, assim, de sabor, né? Então você, por exemplo, você comeu um sashimi, você pode já, só de pensar, você já vai perceber, o sabor não vai ficar persistente na tua boca. Então, se você comer outra coisa ali, vai acabar... Se você lavar a boca com um brute, com um moscatel, você vai perceber que o sabor... Você tem mais sabor na próxima garfada. Então, é mais ou menos isso. Mas daí o peixe casa muito bem com chardonnay, com sauvignon blanc, com as uvas brancas, né? E aí os tintos começam. Carne magra, vai muito bem com as uvas que eu falei antes. Tempranillo, Pinot Noir. Aí você vai subindo. A carne tem gordura. Vai para uma picanha, uma costela. Sobe para uma Cabernet Sauvignon. Vai subindo. Ele vai pro tanino ir aromatizando e ficando harmonizado. E a taça? A taça influencia também? Existe uma taça correta? Porque às vezes a gente vai em vinícola e eles dão naqueles copinhos de plástico. Tudo isso vai fazer com que a sua experiência seja diferente. Sim. Eu gosto... É aquilo. A taça, ela faz parte da elegância do momento, né? Então, eu gosto sempre de uma taça um pouco maior, uma taça que abre mais. Tu tem aí a taça Cabernet ou a Bourgogne mesmo, né? Que são taças que ela vai prender, ela tem aquele formato ali embaixo e em cima ela é mais fechadinha, para já prender o aroma do vinho ali dentro, não deixar abrir muito. Então isso é bem bacana, porque quando você toma, o aroma já vem junto, tem uma combinação de coisas ali que acontece, né? Então a taça sempre
é o recomendado aí. Você falou da Juliana Silveira, que até mandou a sugestão aqui pra gente. Ela sugeriu uma pergunta aqui, eu achei interessante, eu vou fazer. Se você tiver que indicar um vinho coringa, né? Aquele vinho para diferentes ocasiões, que tipo de vinho seria? Então, eu tento ir mais pela neutralidade, né? Eu ficaria no meio termo, eu não iria nem no bem levinho e nem no muito... Eu ficaria ali numa Malbec, numa Cabernet Franc, eu ficaria nessa região aí, trabalharia com vinhos de médio corpo. Então, entender ali, quais vinhos são de médio corpo. Você pega sempre um vinho ali, não vai ter tanto tanino, mas também não vai ser aquele vinho que está bem ali, sem muita coisa ali para oferecer, entendeu? E agora quer fazer uma pergunta, Nath? Pode continuar falando. É pergunta assim de pobre, sabe? Lógico. Eu tenho um amigo que falou assim, eu tinha um vinho em casa, ele azedou. O que é Um amigo. É o processo de fermentação, né? Ele foi embora, né? Ele acabou evoluindo muito. É o que eu falei dos vinhos de entrada. Quando para vocês entenderem um pouquinho a qualidade, como falam, já entrando em outro ponto que é a questão de preço, né? Porque a qualidade de preço elas andam junto no vinho. Muito difícil você pegar um vinho barato que tenha muita qualidade. Ele vai ser bom ali pro dia a dia, mas quando você já entende que você precisa, vou ter um jantar de negócios ou tenho alguma coisa... Convidar a Nath Luquezzi para jantar, por claro. exemplo. Aí você vai ter que... Vai ter que caprichar, ué. Exatamente. O cartão de crédito daquele mês vai embora. Exatamente, já deixa reservado para aquilo, né? É que tem vinhos que a carta de vinho no restaurante mesmo tem que tomar cuidado, né? Por que o garçom... Fala um bem caro, então. Um bem caro? Tem. O Petrus, eu acho que é um dos vinhos que eu tenho contato assim, né? Inclusive, a gente tem uma garrafa lá no Domus de exposição, R$52 mil. Oi? Uma garrafa? Uma garrafa. Esquece, Caramba. né? Esquece. Mas vamos trazer para nossa realidade. Esquece. Não, mas aqui a gente tem, né? Eu gosto, para falar um pouquinho, que o brasileiro conhece muito, né? Da Vinícola Zapata, a gente tem o Malbec argentino, tem Nicolas Catena, tem bastante vinho, tem no português tem a linha do Cartucho, que está na casa de 400 a 600 reais, né? Mas tem um monte de vinho na casa de 100 a 500 reais que são espetaculares, muito bons, né? Principalmente nos argentinos você encontra muito. Agora é Dia dos Namorados, tá chegando, já é semana que vem, dia 12, eu já sei que vocês já esqueceram, já puxando pede, né? a orelha, olha lá, Edson, tá chegando o Dia dos Namorados. Demorou. já vamos escolher um para sua esposa. Qual é o vinho ideal para o momento especial, assim, que tenha um preço legal? Isso, abrir com espumante, né? Eu acho assim, é uma noite que não é pra tomar um vinho só, né? Lógico. Abrir com espumante e depois partir mas se encher a cara também depois... Não, mas 2 garrafas... Mas não vira, né? O vinho... Não, eu tô sendo sincero, assim, entendeu? Aqui, o negócio é o seguinte, ouvinte do Manhã Bandeirantes, aqui a gente não engana ninguém. Se o cara tomar 2 garrafas de vinho, vai dormir no sofá depois. 10h50 da manhã de uma quinta-feira. Tomei um vinho esquecido do que... Esqueceu do dia do namorado. Dormi. Não, bacana. Não, mas é isso, eu acho que é uma noite sim, né? Pra brindar mesmo. Você vai, um espumante pra começar ali, né? Pode ser só uma tacinha, não precisa tomar uma garrafa não, né? A maioria dos restaurantes hoje tem a opção de taça, né? Que fica bem em conta e é bem bacana. E aí depois uma garrafa dele. Aí vai do gosto do casal, né? Se fosse eu e minha esposa, provavelmente a gente iria no Cabernet Franc, que é uma das uvas preferidas que a gente tem. O Kleber, você tocou num ponto importante, sua esposa, como é o nome da sua esposa? Elisane. A Elisane vai saber, obviamente. Quando a gente vai numa vinícola que a Nath citou aí, o camarada fala, esse aqui é o vinho do dono, isso aqui ninguém pode tomar, isso aqui ele não vende. Qual que é o seu vinho preferido? Meu vinho preferido? Gostou? Essa pergunta? Essa pegou eu de surpresa. Eu gosto muito ali do grande amigo Guatalari, né? Porque eu gosto muito do Cabernet Franc. Então o grande amigo Guatalari é de uma vinícola em Mendoza, né? Que é um braço da catena ali, do enólogo Alejandro Verril. E é um vinho que ele tem 4 processos de colheita, né? Então quando a uva está num quarto ali dela ficar madura, ele escolhe uma parte, dá uns 30 dias de prazo, colhe outra parte, mais 30 dias outra parte, mas não é bem esses os prazos, mas para vocês entenderem. Então ele é colhido em várias etapas de maturidade da uva. É uma uva plantada a 3.200 metros de altitude na montanha lá, e aí depois eles juntam tudo, maceram e fazem o processo de barrica e tudo mais. Então é um vinho que eu gosto bastante. E o vinho rosé, o que é uma mistura do tinto com o branco? O que seria o vinho rosé? Não, é a evolução da tinta, da uva tinta, né?
Mas a gente tem rosé mesmo para piscina, essas coisas. É mais pro verão. Não, é completamente praticamente, né? Porque é um vinho bem leve, né? Normalmente um rosé, é difícil tu pegar rosé que tenha corpo, né? Eu peguei um rosé francês, uma vez tinha um pouquinho de corpo, mas normalmente chega é um vinho muito levinho, muito gostoso, né? É bom mesmo. O Kleber, esse negócio de amassar a uva com o pé, isso existe ou é filme só? Coisa de filme? Alguns lugares ainda existe. Mantém a tradição, e principalmente no Velho Mundo, né? Os franceses mesmo, os italianos ali, os bichos são conservador pra caramba. Tem alguns lugares que ainda tem, mas hoje é mais máquina. Mas usa meia, não? Não, vai com o pé mesmo. Te contar uma história, quando eu era jovem de 10, 12 anos, os meus tios iam lá para Bento Gonçalves. Eu lembro que quando chegava a época de colheita, eles ficavam 40 dias, 50 dias para lá. A época de colheita era uma festa, voltavam de lá com o bolso cheio. Pra gente que morava na roça, né, naquela época, conseguisse um trabalho assim fora, eu lembro muito bem temporada, coisa de temporada, né? Só o processo de colheita mesmo, durava ali 60 dias às vezes. Eles iam pra lá, faziam todas aquelas colheitas nas montanhas, lá era bonito de ver. Pena que naquela época não tinha, né, foto igual tem hoje, né, que a gente pode ficar batendo foto o tempo todo. Verdade. Então tem pouquíssimo registro, mas era uma época bacana. Hoje você sai na rua, tem uma câmera, né? Tudo tem uma câmera. E nessas vinícolas, né, você que trabalha com vinho, como que funciona? O enoturismo tem crescido muito. Como é que funciona o processo para eles conseguirem trazer essa parte histórica e tudo mais? Qual que é a importância das pessoas terem acesso a isso, mesmo que a pessoa não beba vinho, não goste de beber? Qual que é a importância histórica? Porque hoje o Brasil vem crescendo muito também na produção de vinhos, sul de Minas, aqui no interior também, Espírito Santo, São Roque, né? São Roque tem a rota do vinho, né, que é bem bacana. Eu acho que as vinícolas em si, elas têm que focar muito nesse trabalho, né? Que é de receber os clientes, que é de mostrar, né? Tem realmente, né, muitas vinícolas que já tem essa rota, já tem as pessoas, já tem equipe, staff para atender esse. Eu fiz mesmo um passeio no Chile que em final de 2018, né? Já visitei muitas vinícolas, muitos lugares, mas a forma que foi organizada, a forma que a gente foi recebido, a forma que foi mostrado tudo, era espetacular, né? Eu fui para ficar 6 dias lá. A gente ficou de segunda a sábado, então cada dia era uma vinícola apenas, focada naquela vinícola. Então você chegava lá, você era recebido, mas aqui mesmo, se você ir fazer a rota do vinho aqui em São Roque, né, que termina, vai até Nagoz lá no final lá, é maravilhoso, cara. Em Jundiaí também tem uma rota de vinho ou não? Estou enganado? Não sei te falar, Edson. Tá. Você tem... Alguém me falou que em Jundiaí também você poderia visitar. Mas a rota de São Roque mesmo eu já fiz umas 2, 3 vezes ali. Essa é tradicionalíssima. Muito sim, bonita. Em Jundiaí nós temos uma rota com mais de 20 vinícolas. Rota do vinho de Jundiaí. O próprio estado, né, de São Paulo, de Minas, tem eu faz um tempinho que eu estou mais focado em administração do que correndo atrás dessa questão de vinho e tal. Mas o Brasil, a gente tem que perder um pouquinho, a gente não é muito patriota na questão do vinho, né? E lá atrás se criou uma como se fala, uma fake news, né? Que o Brasil não sabe produzir vinho. Não, a gente já tem coisas boas. A Miolo está fazendo um trabalho sensacional. Tem a Pisato, tem bastante vinho. As próprias vinícolas aqui de São Roque estão fazendo um trabalho excelente, né? Tem a Amana ali, que tem vinhos muito bons, com preço muito bom. Então, o Brasil, a gente está Quais são as diferenças dos nossos vinhos produzidos aqui no país para os outros? As uvas, elas se adaptaram bem ao nosso clima? Não todas, né? Porque tem... Assim, o sul do Brasil, ele é melhor, né? Por causa do clima, né? E mais por causa das regiões montanhosas, né? Porque a uva, a videira, quanto mais ela sofre, mais fruta ela dá. Então, você quer com a videira dê fruto bom, porque ela é vaidosa. Ela é uma mulher que tem o closet de maquiagem lotado. Então, se você der uma condição boa para a videira, você deixar ela lindinha ali, ela vai focar em ter folha bonita, ela vai focar em ter um tronco bonito, ela não vai focar no fruto. E quando ela sofre um pouquinho, então, assim, região montanhosa, essas coisas é melhor para a videira por causa disso. Ela vai dar mais frutos bons. Muito bem, recebemos aqui o Kleber Silva, que é sommelier. Muito obrigado pelas dicas, pelos conhecimentos que você compartilhou com a gente. Obrigado pelo vinho também. Volte mais vezes. Obrigado. E faça aí um convite para a pessoa então, que nunca tomou vinho, para ela começar nesse mundo aí. Não, acho que tem bastante opções, né? Os restaurantes mesmo aqui em Campinas, o centro gastronômico em Campinas tem muito restaurante bom e praticamente todos têm o vinho em taça. Então começa por aí, hoje eu vou provar uma tacinha de vinho, né? Aí prova, entende bem qual uva que aquele garçom está servindo, em outra oportunidade muda, vê se tem uma uva diferente para o restaurante servir, prova também, aí você vai entendendo o seu gosto, o seu paladar. Sempre que passar em algum mercado, tem aquela moça fazendo aquele trabalho de promoter ali, né? Oferecendo a degustação, prova, porque vai começar a gostar e é muito legal. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer enorme, gigante. Obrigado mesmo.
10 horas e 58 minutos, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a sequência, a reta final do Manhã Bandeirantes. Até já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Campinas está realizando hoje, quarta-feira, uma ação especial de vacinação contra a gripe na rodoviária. A ação acontece das 9 da manhã às 4 da tarde. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso à vacina para quem passa ali pelo local, como viajantes, trabalhadores e usuários do terminal. A vacina está liberada para toda a população e é uma das principais formas de prevenir complicações causadas pelo vírus da influenza, especialmente nesse período de temperaturas mais baixas. A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Muito bem, deixa eu ver que horas são no meu digital. 11 horas da manhã, tá passando rápido hoje, viu? Ponto. Quando as entrevistas são boas, o tempo passa rápido. É mesmo, bate-papo bom. A gente vai conversar agora com a Viviane Miliari. Você quer que pare aqui ou quer que fala do Val também? Você que manda. Ela é professora, proprietária da escolinha Passo a Passo, e a gente trouxe a Viviane aqui pelo seguinte aspecto. Há sempre uma dúvida da mamãe, de primeira viagem principalmente, sobre quando colocar a criança na escola ou não. É a primeira vez que a criança vai para a escola, começa a chorar, ai meu filho vai ser bem tratado, não vai. Então a Viviane veio aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre essa insegurança que as famílias sentem em colocar os filhos muito cedo na escola. Por que que as mães são tão inseguras? Viviane, muito obrigado, bom dia, obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. É um prazer viver essa experiência agora na rádio, né? Eu valido totalmente essa insegurança das mamães. É um sentimento de posse, né? Ter seu filho, o filho totalmente dependente da família, da mãe principalmente, né? Então aquela insegurança realmente, será que meu filho vai ser bem tratado? Será que está certo? Eu largo tudo para cuidar do meu filho? Tem julgamento da sociedade para as mamães também, que, nossa, está deixando o filho, né? Então, assim, é totalmente válido essa insegurança, mas
cada família tem o seu jeitinho, tem as suas peculiaridades, né, as suas necessidades. E aí é importante a mamãe estar segura e escolher bem. Até porque mais cedo ou mais tarde a criança vai ter que ir para a escola mesmo. Né? Eu costumo falar para as mães lá na escola, né, as mães que visitam a escola, que hoje em dia, cada vez mais cedo, as mães precisam, as crianças precisam ir à escola. Antigamente, a gente brincava na rua, se socializava com mais colegas, com primos, com mais irmãos. Hoje em dia, não. E aí a escola tem esse papel para as crianças. Aí o que vale a mãe largar uma carreira, às vezes? Lógico, um filho vale muito, muito mesmo. Mas, de repente, se recolocar no mercado logo em seguida, é muito mais difícil. Você acha que hoje em dia as mamães, os papais, enfim, os familiares segregam muito as responsabilidades para a escola, a responsabilidade de educar? Sim, sim. Até uma questão assim que uma boa escola de educação infantil não é aquela, é lógico que é ótimo depois de um dia inteiro de trabalho você receber seu filho prontinho para dormir. Mas não é viável isso, porque daí é uma terceirização, aí sim não há uma qualidade de tempo com a criança. É necessário que os pais assumam realmente os seus papéis, tem papel da escola, tem papel da família, e aí a criança realmente precisa ter esse cuidado dos pais, essa convivência, um tempo de qualidade, mesmo que por não o dia todo, né, por se ficar na escola, mas mesmo por um curto prazo, a criança ter essa atenção e a escola saber o que é papel da escola e interagir com esses pais, instruindo também as famílias. Olha, esse é um papel da família, você precisa agir dessa forma. Então, a escola precisa ter esse papel também de instruir e ser integrada a essa educação. Deve ser difícil, né, Edson, você conseguir instruir. Porque é difícil os pais hoje, principalmente a geração Z, que hoje estão se tornando pais, quererem ouvir. Ouvir que muitas das vezes isso não está correto. Como que é para chegar até esse pai, para chegar nessa instrução? Às vezes porque o pai leva a criança na escola. Eu entendo o que você está dizendo. Sim. O pai leva a criança na escola com uma lista de coisas que tem que fazer e fala, bom, então não precisa ir, fica em casa, não é verdade? Por mais que a gente queira fazer tudo por essa criança, e na educação infantil esse cuidado precisa existir o tempo todo, porque é aí que a gente está trabalhando essa autonomia da criança, ela não sabe fazer por si, e esse cuidado tem que existir o tempo todo. A gente não pode assumir isso, tem muita coisa que os pais esperam que não é função da escola. E aí a gente, com muito jeitinho, com muita confiança, com muita técnica, instrui essa família. Olha, se a gente até pode ajudar, mas não vai ser legal para o seu filho, não vai ser legal para a sua família. Mais para frente, vai sentir esse impacto. Professora Viviane Miliari, professora, proprietária da escolinha Passo a Passo, quero fazer uma pergunta fácil para você responder. Ai, quando a criança chegou a criança na escola, a criança chora pra caramba do primeiro dia. Faz como? A adaptação, né? É mais fácil adaptar a criança. A gente sabe muito bem como adaptar essa criança, a gente sabe como acolher essa criança, mas a segurança da família ajudaria muito. Então, também vale essa instrução da escola em relação à família. Olha, trabalhe muito a sua segurança para transmitir essa segurança para o seu filho, envolva na rotina, na arrumação do material, da lancheira, da mochila para vir, mas os menores, assim, geralmente 1, 2 aninhos, é uma adaptação, um processo mais difícil de adaptação, mas a gente costuma dizer assim, nós estamos acostumados, nós sabemos o que fazer com ele. Trabalhe você a sua segurança. Vai ser muito bem acolhido, vai ser muito bem
cuidado, vai ser muito bem assistido, mas não... A gente não associa esse sofrimento com a permanência na escola. Então, não é assim, chorou, vamos ligar para a família, porque... Não, a gente vai usar nossas técnicas, vai sentir, vai conhecer. É uma adaptação nossa, adaptação da escola também em relação à criança. Porque para a gente pegar esse emocional, o que está acontecendo com esse emocional, onde a gente pode trabalhar essa criança. A gente estava conversando aqui com o Igor Val, que é nosso colega, né? Ele entrou aqui e a Nath Luquezzi falou assim, ai meu Deus, eu sei muito bem o que é ter uma mãe professora. É duro mesmo? Ai, é difícil. Não é fácil não. Existe uma cobrança muito maior, acho que até para a própria mãe, que é professora e que lida com outras crianças. Como meu filho vai ser mal educado? Como que meu filho vai fazer birra se eu lido com outras crianças? Agora, falando de você como mãe, existe essa pressão por você ser professora, de ser essa mãe perfeita? Eu sentia muito isso da minha mãe. Eu precisei fazer um alto trabalho ali, né? Eu cobrava. Cobrava bastante. Até que uma conversa com uma psicóloga que trabalha lá na escola falou assim, Viviane, você é mãe dele, você não é professora dele. Tá vendo? Aí eu falei, ufa! Ao mesmo tempo, eu tirei um peso. Né? Eu tirei um peso de falar assim, não, eu sou mãe. Então, assim, Igor! Se errar, tá tudo bem, Tá né? tudo bem. E não é fácil também. Eu passei por essa situação de insegurança. O Igor foi muito bebezinho. Com 2 meses e meio, eu precisei voltar. Aí falam assim, mas você estava lá. Pior coisa. Porque lá, para ele, eu era mãe o tempo todo. Mas eu não conseguia estar exercendo meu papel de mãe o tempo todo lá com ele. Então, foi um trabalho bem difícil, sim. Mas a gente venceu, tá aí ele, adulto já. Vivi, a escolha da escola é importante. É muito importante. Não é só um espaço bonito, não é só umas paredes coloridas, né? Parede colorida, decoração perfeita, não é somente valor, não é somente estar muito próximo de casa. A educação infantil é muito confundida assim com um lugar de só de cuidados. Então, para que eu vou pagar caro por isso? Mas não é aí que está o engano. A educação infantil é uma base muito importante. É um local de muito desenvolvimento da criança. E aí, nessa situação, há muita exigência para uma escola funcionar. Então, existe um quesito aí muito importante dos pais, das famílias, procurarem uma escola totalmente legalizada, que traz uma segurança muito grande do trabalho que é realizado. A metodologia, precisa olhar a metodologia, os professores qualificados para essa educação infantil. Uma escola de educação infantil não pode querer ser uma escola forte pela criança, por oferecer atividades para a criança que não são pertinentes à faixa etária delas. Mas também não pode só ser o cuidado. Então, existe assim, toda uma questão, uma preocupação. Eu falo para as mães sentirem muito bem o ambiente, conversarem muito. Não dá para contratar uma escola por mensagem de WhatsApp, por preço do WhatsApp. Tem que visitar, tem que sentir, tem que ver as crianças. E falo como diretora da escola, é muito difícil manter uma escola. As exigências... Fora isso que eu ia dizer, fora o aspecto, né? Aspecto do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros, rota de entrada e de saída, tem tudo. A gente não fala disso, mas é um aspecto a ser considerado, não é, Viviane? Olha, a documentação mais favorece a não ter a escola do que realmente você permanecer legalizada.
porque realmente, mas isso precisa ter o curso de primeiros socorros da Lei Lucas, precisa ter o AVCB, precisa ter vigilância sanitária, precisa ter o alvará do urbanismo, um projeto político pedagógico desde o berçário. Então, existem atividades que a Secretaria Municipal de Educação tem que autorizar. Tudo que existe na escola é autorizado pela Secretaria da Educação. É assim, mas precisa disso? Precisa? Não precisa. Então, tem toda uma gama aí de legalização. E vou falar um dado aqui importante. Das escolas particulares de Campinas de educação infantil, que são geridas pela Secretaria Municipal de Educação, apenas 34 têm toda a documentação necessária. É um dado importante e preocupante. Isso valeria a pena uma reportagem da TV. Sim, muito importante. As escolas têm o selo de escola bem legal, quem tem toda a documentação. São 56 escolas, mas dentre essas, 34 são particulares e 22 cogeridas. As cogeridas é que elas recebem apoio da prefeitura para funcionamento. Então, das particulares, somente 34. Algumas são clandestinas ou outra tem alguma pendência aí que precisa estar legalizando. São 11h14, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, Marcos. Daqui a pouco tem algumas perguntas que eu quero fazer. A gente vai fazer para a Viviane aqui. Tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é verdade. A gente vai fazer um pinga-fogo com ela aqui já, depois do intervalo. Amanhã, Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Olha, os motoristas que circulam pela região do Parque das Camélias aqui em Campinas devem ficar atentos. A Avenida Ari Rodrigues terá trechos interditados a partir desta quarta-feira, 3 de junho, para a realização de obras. O bloqueio é necessário para a execução de serviços de infraestrutura e melhorias na via, com o objetivo de aumentar a segurança e melhorar a mobilidade no local. Durante o período de interdição, os motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e utilizar as rotas alternativas indicadas pelos agentes de trânsito. A orientação é que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência para evitar atrasos e transtornos, principalmente nos horários de maior movimento. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Estamos com a Maria antes aqui, papo aqui interno, né? Eu tenho frio mesmo, uso meia no verão, Meu Deus. não suporto o pé gelado, eu fico de mal-humorado se meu pé estiver gelado. Eu não consigo dormir com o pé coberto, me dá agonia. Eu nunca uso meia. Eu sou o contrário de você, então, Edson. Então tá bom, vamos retomar o nosso assunto aqui. Assunto bom. A gente está conversando com a professora Viviane Migliari, falando aqui sobre os primeiros dias, os primeiros encaminhamentos de uma criança na escola. E tem aqui alguns itens que eu queria perguntar para a Viviane, se são mitos ou se são verdades. O primeiro deles, a escola de educação infantil é somente um lugar para cuidar da criança. Então, é um mito. Eu até falei um pouquinho, o cuidar e o ensinar é indissociável, né? Na educação infantil, o cuidado realmente é muito importante, mas a educação infantil é um espaço de desenvolvimento integral. Outro mito aqui é: cada criança aprende no tempo dela. É mito. Cada criança tem seu ritmo de aprendizado, mas o aprendizado deve acontecer dentro dos marcos do desenvolvimento da criança. Educação infantil é sinônimo de brincadeira, ou seja, os pais levam a criança na escola para brincar. É mito. A brincadeira, por trás de cada brincadeira que existe na educação infantil, há uma intencionalidade pedagógica. Então, a gente pode dizer que o brincar é uma metodologia da educação infantil. Então, não é somente o brincar por brincar. Sempre tem um objetivo. Você está falando isso, eu estou me lembrando da Lucimere Ramalho. Ela fez uma reportagem ontem que fala das figurinhas. Eu vi. Das crianças trocar figurinha na escola. Aí você aprende o nome do país, aprende o nome do jogador, evidentemente, mas há uma interação. Tem gente que não consegue conversar com o coleguinha por causa da figurinha, ele vai lá e conversa. Então, realmente é um espaço de interatividade, não é, Viviane? Sabe aquele caminhãozinho que a gente faz para a criança, né? O blum, 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 no bebezinho, lá no berço ainda? Eles estão aprendendo a fazer esse caminhãozinho, né? Todo mundo brinca assim com o bebê. A gente está desenvolvendo a parte fonoarticulatória do bebê. Não é somente um barulhinho que a gente faz para ele sorrir. Então, tem objetivos, o ritmo de palma, cada música que a gente conta, a história, cada movimento do corpo tem uma intencionalidade. E a gente está ouvindo muito falar o termo, não vou usar o termo, não vou usar a palavra deficiência aqui não, mas vou usar, enfim. O termo usado hoje é neurodivergente. Eu quero saber se as escolas estão preparadas para atender esse tipo de criança e, vamos dizer assim, elas não são tão normais quanto as crianças normais. É um desafio. É um grande desafio para as escolas. Por mais que as escolas tenham uma ótima intenção de estar incluindo essas crianças, existem vários desafios aí, porque tem todo um processo terapêutico por trás disso. Tem toda essa questão de estar assim, o que é papel da família, o que é papel da terapia, o que é papel da escola. Por vezes, isso está se misturando demais. Então, é um desafio. Não é fácil. É necessário. É necessário a socialização dessa criança, é necessário esse desenvolvimento que a escola pode dar, mas não é tão simples assim. Ainda estamos engatinhando. É uma tarefa, uma tarefa incrível. A gente tem um amigo, vou preservar o nome dele aqui, mas eu vou contar só a história rapidinho. Ele tem um casal de filhos gêmeos e o menino é autista. Então, para você ter uma ideia, na hora de cantar parabéns no dia do aniversário das crianças, que todo mundo faz isso, não pode bater palma, porque o menino reage de uma forma terrível. Olha só que situação. E a escola tem que conviver com isso, né? É desafiante mesmo, porque a criança vai estar num ambiente escolar com barulho, a criança vai estar num ambiente escolar com muito movimento. Tem criança que não tem essa sensibilidade ao barulho, tem criança que tem muita sensibilidade, porque cada caso é um caso, não é só o nível de suporte, né? Porque a gente ouve falar, não, existem os níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, mas dentro do nível 1, um é diferente do outro.
Um tem um hiperfoco, um tem uma sensibilidade, o outro não tem. Então, eu falo que a inclusão começou ao contrário. A gente recebe... Desculpa. Perdão, falta suporte para os profissionais da área? Faltam profissionais especializados para isso? Como que é para encontrar essa mão de obra para suprir essa necessidade, esses desafios? Um pouquinho de tudo. Existem a mão de obra aí, o pessoal especializado para isso, existe o estudo, né, adequado para toda essa criança, existe toda uma maneira de lidar com essa criança. O que é lei ainda, as leis estão mudando muito nessa questão. Então, uma professora em sala de aula não conseguiria dar conta de tudo isso sozinha. Não, e às vezes não tem um somente. A educação infantil é o período de maior desenvolvimento da criança? Com certeza. As habilidades adquiridas, aí o processo de desenvolvimento que acontecem na educação infantil vai carregar aí para a vida toda, vai ser base aí para a vida toda. Não é que a gente prepara para o aprendizado do futuro. O aprendizado está acontecendo naquele momento da educação infantil. Acho pertinente a gente tocar no assunto. A gente traz muito no Band Mulher, à tarde na televisão. A gente fala muito da Virgínia e do Zé Felipe. E recentemente eles foram colocados em uma polêmica de que as crianças não estavam cumprindo o calendário da escola. Elas faltavam demais. E aí surgiu, né, essa dúvida de qual que é a idade que essa criança obrigatoriamente tem que estar matriculada na escola e quando que começa a contabilizar essas faltas, como é que a escola aborda tudo isso? A legislação diz que a criança tem que estar com 4 anos completos até 31 de março. Tá? Então, a criança, a idade obrigatória para o início da escolaridade são 4 anos de idade. Aí começa a realmente contabilizar essa questão de falta, contabilizar essa questão de permanência na escola, de exigência, não indo muitos dias, a escola tem que entrar em contato, se não há um retorno, existe todo um processo até de conselho tutelar para isso. É sério? Tem que ter atestado se a criança falta, tem que ter mesmo. Mas eu vou além. Além da questão de falta, de tudo, a rotina dessa criança, que um dia está num lugar, outro dia está no outro, na escola, ela nunca estará adaptada também. Sim. E a rotina tem aí no Mito e Verdade, não sei se vai ser falado ainda, mas tem aí a questão da rotina que é muito importante para a organização da criança. Muito bem. Antes de nos despedirmos da Viviane, o que a gente vai ter no Band Mulher hoje, Nath Luquez? Tem comida? Hoje tem cachorrinhos. Hoje a gente vai falar de filhotes. Hoje não tem comida. Chato. Hoje não tem. Mas vamos ter um cachorrinho, um pet, um nenenzinho super fofo. A gente vai falar de adaptação dos filhotes em casa. Nós vamos falar sobre o PMMA, que agora teve aí uma proibição, né? O próprio Conselho de Medicina proibiu, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar sobre perimenopausa. Você mulher, você marido, que vê a sua mulher diferente, talvez ela esteja aí no período pré-menopausa, como aliviar os sintomas, os tratamentos, tudo isso às 1h30 da tarde no Band Mulher. Não é desculpa, então? Não é desculpa jamais. Sei. Mas podemos aliviar todos esses sintomas e hoje a gente descobre com dicas práticas. Viviane, queria que você deixasse um recado então para os papais, para as mamães de primeira viagem ou não, que tem um primeiro filho que deve levar para a escola, uma dica para eles. Eu sou uma séria defensora da educação infantil, né? Não tenho que defender a educação infantil, não é isso. É uma paixão, realmente. Então, se os pais soubessem a riqueza de vivência que é uma educação infantil, a qualidade de desenvolvimento, de autonomia, de relações que as crianças constroem, eu escolheria com muito critério a educação infantil, a escola que tem muita seriedade nessa ciência toda que é a educação infantil e colocaria para essa criança desenvolver plenamente. Muito bom. Eu sou muito apaixonada
há 34 anos na educação infantil e estou aqui, eu já fico assim, já pensou se eu consigo fazer um projeto sobre comunicação, rádio com as crianças? Aí eles fazem uma entrevista e vocês mandam um recado para eles, a gente vai querendo criar vivências para eles o tempo todo. Então você está convidado a trazer os seus alunos aqui para conhecer a Rádio Com certeza. Obrigado, Viviane. Eu que agradeço a oportunidade. O professor é todo curioso, adora um desafio e estar na rádio assim é muito bom. Conversamos com a Viviane Miliari, que é professora e especialista em educação infantil. Tudo bem, Nath? Tudo certíssimo. Voltamos amanhã? Amanhã estamos de volta. 10 horas da manhã, hein? Prometo que eu não vou chegar atrasada. Certeza? Amanhã não, amanhã é sexta-feira. 10h30. 10h30 da manhã. Olá, 10h30 da manhã, então, depois do Circuito Fechado com Gustavo Frison, a gente volta com o nosso Manhã Bandeirantes. 11h28, final do Manhã Bandeirantes. Amanhã estaremos de volta às 10h30. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85.